conosco hoje. Eu gostaria de chamar o nosso irmão João Xavier. O irmão João, ele é daqui da região, estava conversando com ele ali agora. Estava no sul da Bahia, né, João? Com sua esposa. Está vindo para Petrolina novamente. Já está aqui na nossa igreja. Sempre eu vejo ele com sua esposa ali na sala de jovem. O João, ele trabalha com o Ministério Jovem na igreja que ele fazia parte, trabalhava. Gosta de trabalhar com jovens. E agora vai fazer parte de uma membresia aqui da Vila Eduardo. João, sua esposa, sejam bem-vindos à igreja da Vila Eduardo, tá? O senhor já conhece a igreja. Que Deus possa te usar poderosamente nessa noite, tá bom, João? Deus abençoe. Uma boa noite a todos, aos irmãos e aos amigos que porventura estejam aqui nos dando a alegria da sua presença. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui para compartilhar a sua palavra com os irmãos. Quero agradecer também ao pastor, ao nosso pastor Wendel, né? Wendel. Eu estava ali na região de Bonfim quando ele mandou a mensagem convidando para que pudesse estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Então agradeço ao pastor e agradeço a alguém mais que tenha estado envolvido para que essa oportunidade ela acontecesse, tá bom? Que Deus toque o seu coração, que Deus fale poderosamente com você. Quero agradecer a presença dos nossos amigos que estão assistindo o culto aqui pela internet. Eu tenho aqui a presença da Elita Amorim e da Maria Célia. A Maria Célia é a minha irmã. A minha mãe também sempre assiste o culto. Depois que nós viemos para cá, eu tenho compartilhado todos os cultos com ela, o link. E ela tem participado. E hoje não foi diferente, mandei para ela. Ela disse que o celular hoje estava descarregado. Colocou no carregador, mas disse que ia assistir depois. Então, que Deus abençoe cada um de vocês que está em casa, também participando desse culto conosco, prestando esse culto ao nosso Deus. E eu queria que você fizesse algo a mais. Gostaria que você curtisse esse culto, que você possa compartilhar esse culto, ainda dá tempo, para que outras pessoas sejam abençoadas com essa mensagem. E você deixe também um comentário. Você sabe que o YouTube, quando você comenta, quando você curte, ele entende que esse conteúdo ele é relevante. E ele vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Então, não só assista ao culto, mas faça este culto chegar a outras pessoas também, tá bom? Ainda dá tempo para você fazer isso. Então, pega o celular, curte, comenta e compartilha com outras pessoas também. Queridos, eu espero que Deus me faça boca dele nessa noite, tá bom? Que eu não fale para você aquilo que eu quero. Claro, pregador, a gente estuda, a gente prepara o sermão, a gente prepara todo o conteúdo da mensagem, mas Deus precisa ser soberano, Ele deve ser soberano na condução da sua palavra. Por que eu digo isso? Porque Ele é quem conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa ouvir nessa noite. Ele sabe qual a experiência de vida que você está vivendo nesse momento. O ser humano, dentro das suas limitações, é impossível que uma única mensagem ele consiga alcançar os corações nas suas particularidades. Então, só Deus consegue pegar uma única mensagem e adaptá-la de maneira que cada um que está aqui ou em casa ou que vai ver esse vídeo depois, esse culto depois, possa então de fato ser alimentado e alcançado pela sua palavra. Então realmente eu espero e eu tenho pedido a Ele que eu seja a boca dEle, que eu não fale aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, mas exatamente aquilo que Ele determina que deve ser falado. Amém? Feche os seus olhos em atitude de reverência e ore comigo, por favor, pedindo ainda mais a Deus a sua intervenção nesse momento. Soberano Deus, exaltado e glorificado seja sempre o seu nome. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui para comunicar a sua palavra. Eu entendo não ser a pessoa mais qualificada para estar aqui. Acredito que um anjo seria o ser mais qualificado para comunicar a sua palavra depois do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas foi esse o método que o Senhor escolheu, usar pecadores como instrumentos em tuas mãos para poder comunicar a sua palavra. Me sinto, ó Deus, privilegiado por isso, mas compreendo o tamanho da responsabilidade que isso significa. Por isso, nesse momento, me uno aos irmãos e suplico que o teu Santo Espírito use mim e use cada um que ouvirá essa palavra. Que todos nós possamos ter o nosso coração quebrantado, humilde, para ouvir o Senhor, para aceitar as tuas orientações, as tuas diretrizes e sairmos daqui decididos a colocar aquilo que aprendemos em prática.
que tudo que acontecer aqui continue sendo para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço e já agradeço e o faço em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu quero introduzir essa mensagem fazendo aqui uma pergunta para vocês. E eu gostaria da participação de vocês. Por exemplo, quem aqui ama problema? Quem aqui ama problema? Quem aqui gosta de dificuldades, de desafios, de passar por adversidade? Quem ama? Quem gosta? Ninguém gosta de problemas, de lutas. Quando eu falar de lutas, entenda isso como problemas, como dificuldades, como adversidades. Bom, ninguém levantou as mãos dizendo que gosta. Então, deixa eu mudar um pouquinho aqui a pergunta. Olha essa outra pergunta agora. Quem aqui, de verdade, deseja crescer na vida, deseja prosperar em todas as áreas, financeira, na família, na saúde, na vida espiritual? Quantos desejam crescer e prosperar na vida? Todo mundo. É o que eu já esperava, é a resposta que eu esperava, é o que eu imaginava que iria acontecer, tá bom? Deixa então falar algo para você aqui muito importante. Todo crescimento, toda prosperidade, ela é precedida por adversidade. Então, quando você diz que não quer problemas, que não quer adversidades, que não quer lutas, você entra em contradição com o que você disse em seguida, que quer crescer. Nenhum crescimento vem sem que você passe por algum tipo de adversidade. Você conseguiu coisas na vida porque você resolveu algum problema. Você passou por alguma adversidade para chegar onde você chegou. Foram as lutas que você enfrentou na vida ou está enfrentando que contribuem para que você cresça, para que você avance cada vez mais. Eu vou fundamentar e provar isso dentro da palavra de Deus. Então, eu queria que você nessa noite entendesse que os problemas, as adversidades, eles não são algo contra você. Não veja os problemas e a adversidade como algo que fosse o seu inimigo. Porque todo avanço, toda subida de nível sempre será precedida por alguma adversidade. Quando você passou de ano na sua escola, na sua faculdade, você resolveu problemas? Não foi a solução dos problemas? O professor não trouxe para você um problema para você resolver? Você lembra que em algum momento, quando você já é formado, sei lá, foi apresentar o seu TCC, ou mesmo um trabalho normal, lembra que deu frio na barriga? Não era um problema, não era uma dificuldade, mas não foi essa dificuldade e esse problema que te deu o que você é hoje, que fez você conquistar o que você conquistou, o seu título, a sua formação, sim ou não? Então por que vocês têm medo de problema? Talvez o nosso entendimento, a maneira como nós nos posicionamos diante dos problemas, seja o fator que determina nós não desejá-lo. Porque são exatamente eles que nos fazem crescer. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, entenda, todo avanço, todo crescimento, toda passagem de fase sempre será precedida por algum tipo de problema. Não existe crescimento, queridos. Ninguém vai crescer sem ser provado. Não existe desenvolvimento em nenhuma área da vida que seja sem que você tenha que enfrentar algum tipo de resistência. Deus sabe de tudo isso. Você sabe que o avião ele só consegue decolar porque tem a resistência do vento. Claro, e os mecanismos adequados, existe uma movimentação adequada que em conjunto com a resistência desse vento faz com que esse avião consiga decolar. Se diante dos problemas, se diante das adversidades que você enfrentar na vida, você exercer o movimento correto, você vai decolar. Você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar. Independente de qual seja a área da sua vida. Diante disso, eu digo para você o seguinte: o que vai definir os resultados na sua vida não será a sua condição e não será a sua posição. Condição e posição não definem os nossos resultados. É o seu posicionamento e a sua decisão que vai definir. Você vai ver pessoas que tinham posições, que tinham até condições na Bíblia, no nosso dia a dia, mas que não conseguiram ir muito longe. E pessoas que não tinham as mesmas condições,
mas tomaram decisões e assumiram posicionamentos diferentes. E elas conseguiram avançar, elas conseguiram crescer, elas conseguiram coisas que muitos outros simplesmente ficaram somente no sonho. Então, as lutas que Deus permite que a gente enfrente, ela tem como objetivo fazer com que você saia da sua zona de conforto e experimente o crescimento. Minha intenção é que você saia da igreja nessa noite amando problemas, amando adversidades. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Ele disse que 1000, a palavra de Deus diz que 1000 cairão. Começa a contar, talvez não tenha caído as 1000 ainda de um lado, nem 10.000 do outro lado. 1000 vai cair de um lado, 1000 vai cair do outro, mas não vai derrubar você. Vai depender da posição e da decisão, do posicionamento e das decisões que você tome diante de tudo isso. Então as lutas não derrubam você, as lutas não vão te colocar no chão. Então como eu posso entender isso, Xavier? Como é que eu vou entender que eu devo amar o problema? Veja, o que a gente precisa entender é que existem problemas que geram crescimento e existem problemas que vão destruir você. Então a questão não é o problema em si, mas você identificar a natureza do problema. E é isso que eu quero me aprofundar com vocês. O tema que eu dei essa mensagem foi as lutas que te levam para o próximo nível. Ou seja, as lutas que vão te fazer mudar de fase. As lutas que vão te fazer crescer cada vez mais. Irmãos, nós precisamos aprender com a experiência, ou seja, com a maturidade. Quando nós chegamos aos 40, pegar essa idade como exemplo, existem muitas coisas que nós não fazemos da mesma forma que a gente fazia quando era adolescente, quando você tinha 20 anos, quando você tinha 18 anos. E por que você faz diferente hoje? Porque você adquiriu maturidade, você adquiriu sabedoria, você aprendeu. E tem muita coisa na vida que se você pudesse voltar no tempo, eu tenho absoluta certeza, você faria diferente. Talvez a faculdade seria outra. Talvez a cidade que você escolheria morar seria outra. Ou seja, uma série de coisas que hoje são reais e fazem parte da nossa história de vida. Se você pudesse voltar atrás, com a cabeça que você tem, com a maturidade que você tem, você faria diferente. Muitas coisas não podem mais ser mudadas, porque a gente não pode voltar no passado. Mas nós podemos aprender com as experiências vividas lá e fazer com que o nosso presente e, consequentemente, o nosso futuro seja promissor e ele realmente valha a pena. Então, existem 2 tipos de luta na vida de cada ser humano. Grave isso. 2 tipos de luta na vida de cada ser humano. E eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, estamos enfrentando algum tipo de luta. E como eu disse no começo, quando eu falo luta, entenda a luta como adversidade, entenda a luta como problema, como dificuldade. Tenta botar tudo isso num pacote só. Agora, existem lutas que não vale a pena você entrar. Não vale a pena você entrar nessa luta. Não vale a pena você gastar energia com esse tipo de problema, com esse tipo de dificuldade. Mas não são todos. Existe um tipo de luta que é inevitável entrar. E quando você entra nela, por mais que pareça que você está perdendo, você está ganhando. E eu vou te mostrar na palavra de Deus aqui. Lutas que você não deve entrar, mas por falta de conhecimento ou por outras razões você acaba entrando, de alguma maneira, quando você entra nessa luta, você já entra perdendo. Você já entra perdendo emocionalmente, você já entra perdendo financeiramente, ou na família, fisicamente. Em alguma área da vida, existem algumas lutas que quando você entra, você já entra perdendo. Mas existe uma outra que, por mais difícil que seja, no final, você sempre sairá ganhando. Então existem problemas que geram vitória, que geram crescimento. E aí o meu e o seu desafio é saber quais são esses problemas. Se existem problemas que me faz crescer,
que me faz prosperar, que me faz crescer nas mais diversas áreas da vida, eu preciso descobrir quais são eles. E eu preciso amar eles, eu preciso desejar eles, porque eu disse há pouco que eu quero crescer, eu quero prosperar. A Bíblia vai dizer que muitas pessoas elas sonham e elas nada conseguem. Por quê? Porque elas não pagam o preço. Porque a realização de sonhos demanda exatamente o ter que enfrentar algum tipo de adversidade, o ter que enfrentar algum tipo de desafio. E as pessoas elas só ficam sonhando. Então veja, elas querem o crescimento, como nós nos manifestamos aqui. Elas querem as bênçãos, elas querem a prosperidade, mas elas não pagam o preço. Elas não suportam o processo. E nós servimos a um Deus que Ele não vai pular etapas. Ele pode até acelerar um processo, mas pular etapas não. E quando eu entendo a maneira de Deus agir, a minha relação com Ele fica mais leve, fica mais fácil. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis no capítulo 32. Vamos usar esse texto como fundamentação para aquilo que nós estamos comunicando nessa noite. Gênesis capítulo 32, verso 24 ao verso 28, vai falar ali da luta de Jacó com o anjo. Você conhece a história, você já ouviu muitos sermões baseados nessa passagem. Gênesis 32, verso 24 ao verso 28. Gênesis 32, versos 24 a 28. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim, queridos: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei, e se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Eu quero, depois dessa leitura, fazer uma pergunta para você. Jacó chamou esse homem para a briga, sim ou não? Foi Jacó que chamou esse homem para a porrada, sim ou não, igreja? Foi? Eu não estou ouvindo. Jacó chamou esse homem para brigar? Não chamou. Então Jacó está diante de uma luta que ele não chamou, ele não desafiou esse homem para brigar. Eu quero que você entenda que existem lutas na nossa vida que nós entramos por conta própria. São lutas, alguns problemas que você talvez está passando ou passou, foi você que escolheu entrar nesse problema. Foi você que decidiu entrar nesse problema, por algumas razões. E essas lutas que você não deveria entrar e você entrou, de alguma maneira, elas estão destruindo você. Pode estar destruindo um casamento, pode estar destruindo sua saúde física, elas podem estar destruindo a sua vida espiritual, a sua vida financeira pode não estar das melhores, porque você escolheu entrar em uma luta em que você não deveria entrar. No começo parecia que ia dar tudo certo, no começo parecia que tinha a bênção de Deus, parecia que tinha a direção de Deus, mas no final você percebeu que não tinha. E isso tem te custado muito. Você tem pagado um alto preço por isso. São lutas que a gente não deveria entrar, mas entramos porque estávamos com raiva, talvez porque queria se vingar, porque talvez queria provar que estava certo, com a razão, por N motivos. Mas as consequências advindas não foram boas, não valeram ou não estão valendo a pena.
Não é o caso aqui dessa luta que nós lemos em relação a Jacó. Mas entenda, existem dois tipos de luta. A luta que você criou, a luta que você provocou, a luta que você decidiu entrar, mediante a escolha que você fez. Mas existe também a luta que Deus colocou ou permitiu que surgisse na sua vida, com a intenção de fazer você crescer. Existem as lutas que você não provocou elas, que você não decidiu por elas, mas elas apareceram no percurso da sua vida, na sua jornada de vida, em algum momento essas lutas apareceram. E como foi que elas apareceram? Ou Deus as trouxe de maneira proposital, algo que Ele próprio criou, ou Ele permitiu. E quando Ele permitiu, foi com a finalidade, foi com o objetivo de fazer você crescer. Eu vou dar aqui alguns exemplos que eu listei. O que acabamos de ler, Jacó, ele não provocou o anjo se apresentou diante dele. Qual foi o resultado dessa luta de Jacó com o anjo? Jacó, mentiroso, corrupto, sai depois dessa luta como quem? Como? Você leu. Como Israel, como príncipe de Deus. Pedro não provocou aquela tempestade. Lembra de Pedro que Jesus manda ele ir para um outro local junto com os discípulos, e quando eles estão lá em alto mar, surge uma grande tempestade, um problema, uma luta para eles. Mas foi Pedro que provocou isso? Pedro saiu naquele dia dizendo, eu quero hoje passar por uma tempestade, sim ou não? É evidente que não. Então uma luta, uma dificuldade que surge na vida de Pedro, que não foi provocada por ele, mas que o resultado qual foi? Um milagre. Pedro andou sobre as águas. José não provocou a mulher de Potifar. Olha quantos problemas José passou que ele não provocou esses problemas. As adversidades que ele enfrentou, ele não provocou essas adversidades. Mas qual foi o resultado dessas adversidades na vida de José? Elas contribuíram para que ele chegasse aonde? Ao governo do Egito. Queridos, Daniel não provocou Dario. Os companheiros de Daniel não provocaram Nabucodonosor. Lutas surgiram, problemas surgiram na vida desses homens sem que eles tivessem provocado. E qual foi o resultado dessas lutas e desses problemas? Eles cresceram em honra, em posição. Sabe por quê? Porque as lutas divinas sempre vão resultar em milagres na nossa vida. As lutas divinas sempre vão fazer você passar de fase. As lutas divinas sempre vão fazer você subir o nível financeiro, espiritual, físico, familiar. Porque é com esse propósito que Deus permite que elas venham na nossa vida. E aí eu tenho que amar essas lutas. Eu tenho que desejar elas. Porque elas me fazem crescer. Mas nós estamos aprendendo que existem dois tipos de lutas. Uma que nos destrói e outra que contribui para o nosso crescimento. E eu dei exemplo aqui de algumas delas. Depois eu vou dar exemplo das que destroem a nossa vida. Quem eram esses homens antes dessas lutas? Quem era Davi antes de Golias aparecer na vida dele? Quem era Davi? Era apenas um pastor de ovelha. Davi era apenas um pastorzinho de ovelha, que não foi lembrado nem pelo pai. Quando Samuel chega para ungir o próximo rei, aquele que seria o próximo rei de Israel, você conhece a história, o próprio pai traz aqueles filhos, e se Deus não lembra de Davi, nem o profeta, Davi ia estar lá no esquecimento, no anonimato. Mas Deus lembrava de Davi. Davi já estava lá, enfrentando suas lutas e suas batalhas. Lembra do urso, lembra do leão? As lutas que Davi estava enfrentando, que não foram provocadas por ele, estavam contribuindo, preparando ele para posições, para fases, para níveis, na vida social,
que ele nem imaginava. Irmãos, quem era José antes das provas que ele passou? José era apenas um sonhador, irmãos. Era apenas um filho, talvez mimado. Mas aquelas provas que Deus permitiu que viesse sobre a vida de José, contribuíram para que José chegasse aonde chegou. Quem era Daniel antes do teste do alimento, antes de ser jogado na cova dos leões? Tanto ele como seus companheiros, quem eram eles? Apenas alguns exilados, jovens, viu, jovens? Talvez na casa ali dos 16, 17 anos. Não muito mais do que isso. Exilado, distante da pátria. Era somente esse. Mas Deus permite que venham sobre eles provas, lutas, dificuldades, adversidades, que por eles terem tido decisões corretas, posicionamentos corretos, contribuíram para o Daniel que você conhece, para os seus companheiros que você conhece. Então não tenha medo das lutas, não tenha medo das adversidades, se você não as provocou. Se não foi resultante de erro seu, de escolhas equivocadas da sua parte. Se você não provocou, não tenha medo. Provavelmente sim, Deus está preparando algo muito maior e melhor para você. Deus, Ele sabe que o ser humano, ele não se desenvolve em tempos de paz. Deus sabe que o ser humano, ele não se desenvolve na bonança, ele não se desenvolve em férias, em passeios. Quando você está nesses momentos, você está desfrutando de algo que você construiu, não é errado. Férias, passeios, nada contra isso. Mas esses momentos são momentos de desfrute, você está desfrutando de algo. Deus sabe que só há crescimento na adversidade. E eu estou falando numa conjectura de um mundo pecador, sabe? Não estou falando que lá na nova terra vai ser desses moldes, não. Mas nessa terra é assim. Deus sabe que não há crescimento, não há desenvolvimento de caráter se não tiver prova, se não tiver luta. São as lutas que fazem a sua fé crescer. São as lutas que fazem a sua confiança em Deus aumentar, se desenvolver cada vez mais. Então Deus, Ele envia uma luta na vida de Jacó para matar o mentiroso, para matar o mau caráter, para matar o enganador que existia dentro dele. Então as provas que Deus permite que venham sobre a nossa vida é para poder tirar de nós, fazer morrer em nós aquilo que não faz parte do propósito dele para nós, irmãos. A vida vai surgir da morte. Alguma coisa tem que morrer em mim e em você, para que a vida verdadeira possa surgir. Eu estava comentando outro dia na classe dos jovens, ali atrás, que toda construção, ela é precedida de uma desconstrução. Quando vocês foram construir essa igreja, para que ela tivesse a estrutura que ela tem hoje, teve que passar por um processo de desconstrução. Alguns sábados atrás, o pastor e o ancião estava mostrando aqui o projeto para a igreja. Como que vocês vão conseguir construir aquela beleza que ficou aquele projeto sem desconstruir isso aqui? Mas você sabia que tem gente que ainda fica contra a desconstrução? Não sei se aqui na igreja Vila Eduardo é assim, mas tem gente que é contra, eles estão acomodados, eles estão acostumados, eles estão em uma zona de conforto, e aí alguns dizem, pô, já vai mexer de novo, nós acabamos de passar talvez por uma reforma, vai mexer de novo, tem igrejas que agem assim, pô, vai gastar de novo, já gastamos tanto, vamos gastar de novo com isso. Irmãos, só há crescimento se passar por isso. Então, para construir, tem que desconstruir. E Deus sabe disso. E as lutas, as provas, as diversidades, elas vêm exatamente para destruir aquilo que está impedindo o crescimento que Deus quer dar para nós. E aí o Espírito Santo, que está aqui comigo e com você, ele está trabalhando na sua vida e fazendo você identificar o que é que precisa ser desconstruído na sua vida. O que é que precisa morrer em você para que o propósito de Deus de fato apareça, resplandeça. E você seja exatamente aquilo que Deus criou você para ser. Então as lutas divinas sempre vão matar aquilo que não deveríamos ser. Orgulhosos, egoístas, mentirosos, mundanos, carnais, impuros,
um caráter deformado. Para quê? Para que a gente possa se tornar aquilo que Deus sonhou para nós. Uma nova identidade, um novo nome. Aí vão abrir portas, aí você vai crescer. É assim que Deus trabalha. Eu não vou ler todos os capítulos, na verdade eu não vou ler os versos, mas o que eu vou mencionar aqui para vocês está em 1 Samuel no capítulo 30. Se você quiser marcar para depois você ler em casa, você fica à vontade. Mas a história vivida por Davi, que traz o título lá na Bíblia, Davi em Ziclag, 1 Samuel capítulo 30, nos traz algo bem interessante ali. Nos primeiros versículos, lá vai dizer que os amalequitas, eles invadiram, na ausência de Davi, o acampamento deles. E sequestraram, isso está nos versos 1 e 2, e sequestraram as esposas, levaram os filhos, levaram os bens de Davi. Os amalequitas fizeram isso. Davi estava fora. E aí eu quero perguntar de novo para vocês. Foi Davi que provocou esses amalequitas? Foi Davi que convidou eles para vir para o acampamento e gerar esse problema para eles, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Então, eu espero que você esteja entendendo. Eu estou dando mais um exemplo de alguém que está enfrentando uma dificuldade, uma luta, um problema que não foi ele que provocou. Apareceu na vida dele. E aí você vai ver qual foi o resultado. Então, Davi, ele não provocou os amalequitas, eles se apresentaram diante deles. Para você saber identificar lutas que são divinas, de lutas que você mesmo foi quem provocou. Então, lutas divinas você não provoca. Elas se apresentam diante de você. Elas surgem sem que você as tenha provocado. Lá nos versos 6 a 8, vai dizer que diante da situação, Davi ele se ajoelha, busca o Senhor em oração, vai buscar orientação em Deus para saber o que fazer. E ele pergunta se ele deveria ir atrás ou não dos amalequitas. É uma coisa interessante, lá estavam os filhos, lá estava a esposa. Mas antes de sair desesperado para ir atrás, Davi consulta primeiro a Deus. Eu devo ir ou não? Talvez nós faríamos diferente, irmãos. É o meu filho, é a minha esposa. Você não falaria com ninguém, você sairia desesperado atrás. Mas esse homem teve tempo para dobrar os joelhos e buscar em Deus uma palavra, uma orientação a respeito de que fazer. Davi, ele era bom de guerra, sim ou não? Era ou não era? Davi era bom de guerra. Davi já tinha vencido muitas batalhas. Mas sabe de um detalhe? Davi não conhecia o futuro. Talvez você seja bom em muitas coisas. Talvez você seja especialista em muitas coisas. Mas entenda uma coisa, você não conhece o futuro. O que é que Davi estava fazendo ali? Colocando aquela causa nas mãos de quem conhece o futuro. Coloque a sua vida, coloque os seus estudos, coloque o seu relacionamento, coloque o seu trabalho, coloque as suas decisões, coloque as suas escolhas nas mãos daquele que já viu você no futuro. Ele sabe qual vai ser o fim desse namoro, viu? Você não sabe, mas ele sabe. Pode parecer que está tudo mil maravilhas agora. E eu não estou dizendo que não vai estar no futuro. O que eu estou dizendo é que ele sabe como vai estar no futuro. Então coloque esse relacionamento nas mãos de Deus. Busca Ele. Essa faculdade que você quer saber, Ele já viu o resultado dela na sua vida lá no futuro. Pergunta para Ele qual vai ser o impacto. Irmãos, pessoas abandonam a Deus depois de algumas formações. Depois que ingressam em faculdades. Depois que entram num relacionamento. Depois que começam a trabalhar em uma determinada empresa, depois que acabam empreendendo de alguma maneira, acabam esquecendo de Deus. Aquilo que parecia ser uma bênção se mostra ser uma maldição na vida dessas pessoas. Então faça como Davi, coloca a tua vida nas mãos daquele que já te viu no futuro. O que Davi está fazendo aqui?
é buscando em Deus uma palavra. Ele queria se mover pela palavra. E Deus autorizou ele a ir atrás dos amalequitas. Então, quando você tem uma palavra de Deus, pode ir tranquilo. A Bíblia diz, olha um texto que às vezes a gente compreende muito mal. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí a gente pensa que a fé se desenvolve só porque a gente está sentado ouvindo ou lendo. Mas o que esse texto quer dizer para nós, queridos, é que quando você tem uma palavra de Deus, uma revelação de Deus, e você confia nessa revelação, e você se move baseado, fundamentado nessa revelação, é assim que a sua fé se fortalece. Eu vou dar um exemplo. Deus deu uma palavra para Abraão. Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação por meio de um filho que nasceria dele, de Sara. Então Abraão tinha uma palavra, sim ou não? O que é que Abraão faz? Abraão, embora tenha vacilado, naquela situação que vocês conhecem, mas Abraão começa a se mover baseado nessa palavra. Chega ao ponto da prova de Deus chegar para ele pedir o filho em sacrifício. Ele atende? Sim, porque ele está ancorado na palavra. A palavra de Deus pode vir em sonho, ela pode vir em uma revelação, a palavra de Deus pode vir para você através de uma pregação, e você tem a palavra de Deus revelada aqui na Bíblia. Então, quando você se move, quando você tem uma palavra de Deus a respeito de algo para a sua vida, em qualquer área que seja, e você obedece, se move ancorado nessa palavra, mesmo que as coisas vão para uma direção diferente, não tenha medo, no final vai dar certo. Vai dar certo no final. Sabe de uma coisa, irmãos? As coisas que Deus faz, elas são fáceis de fazer, mas difíceis de acreditar. E mesmo que tenha dúvida, Deus não tem problema que você tenha dúvida. Obedeça mesmo com dúvida. Quando ele mandou que o discípulo jogasse a rede do outro lado, depois de uma noite toda de pescaria, o que foi que o discípulo disse? A gente já passou a noite toda e não pegamos nada. Nós somos experientes, mas sobre a sua palavra. Então, mesmo que você desconfie, mesmo que você tenha medo, se você tem uma palavra, obedeça a palavra. Simples de fazer, difícil de acreditar. Quer ver? Tocar uma vara no mar e o mar se abrir, é algo fácil ou difícil de fazer? Mas é difícil de acreditar que o mar vai se abrir só porque você tocou um cajado nele ali. Tocar alguns instrumentos em torno de uma grande muralha é algo fácil ou difícil de fazer? É fácil de fazer, mas difícil é acreditar que essas muralhas vão cair simplesmente porque você deu voltas nelas e tocou. Mergulhar 7 vezes na água é algo fácil ou difícil, igreja? É fácil de fazer, mas é difícil acreditar que simplesmente por mergulhar, você vai ser curado de uma doença incurável. Se você analisar a palavra de Deus, ela é exatamente assim. As coisas que Deus nos pede, elas são fáceis de fazer, mas não tem lógica, irmãos. Elas parecem que elas andam na contramão da nossa perspectiva humana. E é por isso que muita gente tem dificuldade para obedecer. Então não questione Deus. Se você tem uma palavra, obedeça a palavra. Davi vai buscar essa confirmação. Davi vai buscar essa palavra. E recebendo essa palavra, ele obedece. E aí nos versos 11 e 12, no caminho diz que Davi, quando ele está indo atrás do exército, ele encontra um escravo egípcio, caído no chão, quase morto. E Davi parou tudo, parou a comitiva. Veja, Davi estava com um problema muito sério. Esposa sequestrada, filho sequestrado, bens tomados. Mas ele para ajudar aquele homem que nem era de Israel. Entenda uma coisa, quando você para a sua caminhada para ajudar alguém, mesmo quando você tem suas próprias lutas, mesmo quando você tem suas próprias dificuldades, essa pessoa pode se tornar um trunfo, pode se tornar uma bênção para você. Tem pessoas que estão tão preocupadas, tão ocupadas com seus próprios problemas, com suas próprias lutas, que não estão nem aí para os outros. São pessoas completamente sem empatia.
Olha para cá, por favor. Olha para cá. O que você tem e que talvez você não valoriza é o sonho de muita gente. O carro que talvez você já está desgostoso dele, o celular que você reclama direto dele, a casa que você mora, que talvez você reclama, a roupa que você tem, que você reclama que não tem roupa, e uma série de coisas, enfim, aquilo que você tem, que muitas vezes você murmura e reclama, acredita, é o sonho de muitas pessoas. Os problemas que você acha que vão acabar com você, acredite, tem pessoas que estão em um nível de problema, de luta, de adversidade, que elas fariam de tudo para trocar pelo seu. Davi para ajudar esse homem. A Bíblia vai dizer nos versos 13 e 14 que Davi ajuda com comida e água. Quando ele se recupera, Davi pergunta: quem é você? Ele respondeu: sou servo egípcio, escravo dos amalequitas. Davi perguntou: você sabe para onde eles foram? Ele responde: sim. Davi pede a ele que guie eles até o bando lá. E ele exige de Davi: faça um juramento que você não vai me matar. Davi promete que não vai matar. E o que é que acontece aqui? Esse homem se torna um GPS na vida de Davi, para que Davi alcance a sua bênção muito mais rápido. Porque se esse homem não aparece na vida de Davi, Davi não ia saber para onde o bando tinha ido. Ia demorar mais para poder conseguir achar. Então, quando Davi para ajudar esse homem se torna um guia. E ele leva Davi exatamente aonde o bando estava. E qual foi o resultado? Davi matou todos os amalequitas, recuperou esposa e filhos, trouxe riqueza, despojo de várias nações, porque os amalequitas já tinham pegado riquezas de outras nações. Então, Davi agora traz tudo para Israel. E tudo isso aconteceu antes do amanhecer. Então, essa luta aparece na vida de Davi para enriquecer Davi. As lutas divinas, por mais difícil que seja, elas sempre vão terminar em vitórias. As lutas divinas vão transformar você. Você vai entrar nelas como um pastorzinho de ovelhas e você vai sair como um general de exército. Você vai entrar como um general de exército e você vai sair como o rei de uma nação. Foi o processo na vida de Davi. Ou então, queridos, você entra como um escravo e sai como um governador. Foi o processo na vida de José. E uma coisa interessante que da vida de José, por favor, olha para cá, ó. José está na casa do pai. Quando Deus dá o sonho para José, José tem uma palavra, certo? José tem uma palavra. Deus mostrou para ele em sonho o futuro dele. Começa a surgir problemas de relacionamento entre eles. José tem essa posição na casa do pai. Quando ele vai visitar os seus irmãos, o que é que acontece? José, ele é lançado na cova, certo? Para ser vendido como escravo. A posição que ele está na cova é maior ou menor do que a posição na casa do pai? Amém? Ele desce, correto? Ele desce. Mas quando ele sai da cova, ele sai para onde? Para ser líder na casa de Potifar. Você percebe que é para uma posição maior, até da que ele tinha na casa do pai. Na casa de Potifar, José desce de novo, não é isso? Vai para a cadeia. E quando ele sai da cadeia, ele vai para onde? Governador. É maior do que na casa de Potifar? Então você percebe que os problemas e as lutas, e aquilo que você enxerga como quedas, é uma maneira de Deus acelerar os processos dele na sua vida. É uma maneira dele fazer você chegar mais rápido nos propósitos, naquilo que ele sonhou e idealizou para você. O discernimento, a visão espiritual vai fazer toda a diferença. Porque isso vai fazer com que você não murmure, isso vai fazer com que você não reclame de Deus. Isso vai fazer com que você tome decisões corretas, tenha posicionamentos corretos. Então, queridos, existem lutas que você precisa abandonar agora. Brigas de família, brigas na igreja. Abandona isso agora. Dívidas que você contraiu, talvez por uma experiência, por uma aventura. Se livra disso o mais rápido possível, porque isso vai ou já está acabando com você. Para sair de um problema que você provocou, o preço será muito mais caro
emocionalmente, financeiramente, do que foi para entrar nesse problema. Quer ver? Saul buscou Dalila. Sansão buscou Dalila. Foi um problema ou não foi na vida dele? Ficou cego, foi humilhado. Você sabe tudo o que aconteceu. Nós temos também Ló, buscou Sodoma e Gomorra. Foi um problema na vida dele? Qual foi o resultado? Família destruída. Todas as vezes que você se arrisca a entrar em um problema, que não é os problemas que Deus deseja que você entre, você vai destruir alguma coisa na sua vida. Nós temos Jacó, se uniu ali num complô para poder enganar o pai, arrumou um problema. Qual foi as consequências? Dentre tantas, teve que fugir, nunca mais viu a face da sua mãe. E o que dizer de Saul, que tinha a palavra do profeta, espere 7 dias para oferecer o sacrifício. Saul não esperou, ele oferece o sacrifício exercendo uma função que não era dele. Sabe qual foi o resultado disso? Arrumou um problema. Ele já vinha arrumando problemas antes. Perca da unção, perca da presença de Deus, rejeição do cargo. Deus escolheu um outro, que era segundo o seu coração. Os problemas, que não são os problemas que Deus deseja que você entre, eles vão arruinar a sua vida. As lutas divinas são o caminho da transformação, da vitória, do próximo nível, da próxima fase. E você não pode desistir delas. Você não pode ter medo delas. Pelo contrário, você precisa desejar elas, amar elas, porque elas vão te fazer crescer. Eu não sei qual a luta que você enfrenta, irmãos. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu não sei, mesmo por trás desse sorriso que muitas vezes você dá, desse cumprimentar, desse abraço que você dá, talvez esconda um coração machucado, um coração ferido, um coração que está com medo, um coração que está ansioso em relação ao futuro. Eu não sei o que você está passando. Talvez nas finanças tudo esteja estabilizado, na família, mas talvez em outras áreas não. E talvez a luta não é nem sua, mas você está sofrendo pela luta de alguém, a luta de um filho, a luta de um irmão. Se você não provocou a luta, se você não desafiou ninguém, escolha ter o posicionamento correto, escolha as decisões corretas, e o final será vitória. O final será crescimento. O ano era 2010. Se eu estiver enganado, me corrija, mas eu creio que era 2010. Eu sou meio ruim de data. Estávamos voltando de Curaçá, porque estávamos nos preparando para poder ir para o IAN, para fazer a faculdade. E antes disso, fomos congregar em uma igreja num determinado bairro de Juazeiro, bairro Jardim, Flórida. Aquela igreja estava há 1 ano sofrendo com um problema terrível. A igreja, janelas de vidro. Na lateral da igreja tinha um campo de futebol, como se fosse esse campo, só que bem na lateral da igreja. A trave ficava a 2 metros da parede. Então, todas as vezes que o goleiro tomava um gol, a bola ia fora, você já sabe onde a bola ia, na janela. A igreja já não conseguia mais consertar isso, porque agora era papelão que a igreja colocava, porque não tinha como mais colocar as janelas ali de vidro, porque quebrava. Era em torno de 50, 60 pessoas, jovens, adultos, adolescentes, alguns usuários. A igreja já tinha conversado com os pais, não resolvia aquele problema. Chegamos naquela igreja, tomamos conhecimento daquilo ali. De início, a minha sugestão foi que procurássemos a justiça, já que a conversa não estava resolvendo, vamos recorrer à justiça, prestar uma queixa para ver se resolve o problema, mas a igreja não pode ficar no prejuízo. Só que depois, em um dado momento, antes de partirmos para essa ação, em um sábado, eu pregando naquela igreja, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer algo diferente. O método de Deus sempre funciona. Lembra do que eu falei para vocês, é fácil de fazer, às vezes é difícil de acreditar, mas sempre dá certo. E Deus diz o quê? Vença o mal com o bem. Eu desafiei a igreja o seguinte: igreja, no próximo sábado,
eu vou desafiar vocês a trazerem suco, garrafa de suco, água, e nós vamos invadir esse campo. Mas nós vamos invadir esse campo quando eles estiverem ali no auge do futebol deles, e nós vamos dar água e suco para todo mundo. Um calor terrível que faz essa região, Juazeiro, eles cansados, suados, e uma água geladinha com suco. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu senti no coração de fazermos isso. A igreja topou o desafio, e no sábado seguinte estávamos lá, num sábado à tarde. Fizemos um culto jovem, e na hora combinada, nós invadimos o campo. Foi bem interessante a reação deles. Uns não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Aquele monte de crente com água, com suco, sorrindo e oferecendo para eles. Eles pararam na hora do futebol, sentaram, tomaram água, tomaram suco, agradeceram. No final, um deles foi assistir o culto jovem, decidiu tomar estudo bíblico. E aquele sábado foi o último dia que eles jogaram bola naquele campo. Por iniciativa deles, retiraram as traves do campo. E até hoje, nunca mais voltou a ser campo de futebol ali. E a igreja teve paz. As coisas de Deus, a maneira como Deus resolve as coisas, são simples, mas são de resultados que impressionam. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Eu quero convidar a equipe de louvor e convidar vocês a ficar em pé. Nós vamos cantar o louvor Ele Vai Agir. Não sei quando, não sei como. Não sei a natureza, não sei o tamanho do problema que você está enfrentando. Mas acredite que Deus vai agir. E a vitória que você tanto espera e almeja chegará na sua vida. Enquanto você canta, projete diante de Deus a sua luta, a sua dificuldade. Identifique a natureza dela e confie no agir de Deus, trazendo a solução, trazendo as vitórias para a sua vida. Meu Deus, especialista em fazer milagres, fez o coxo caminhar, fez o cego enxergar, o mar acalma o seu mandar. É esse Deus que está aqui. Olha o que Ele vai fazer. Ele vai cuidar de mim. Ele vai agir. Amém? Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Espere o tempo de Deus. Ele sabe. Ele sabe o momento, Ele sabe a forma de agir. Não se desespere. Permaneça firme. Canta, igreja. Meu Deus é especialista em casas perdidas. Quando eu quase desisti, me abraçou e disse assim: filho, eu estou aqui e hoje vou cuidar de ti, para sempre vou cuidar de ti.
não sei como, mas sei que Ele vai agir. Igreja, me ajude em oração. Amanhã, às 8 horas, meu irmão vai estar passando por uma cirurgia. Meu irmão está com câncer de próstata maligno e se internou ontem às 20 horas. E a cirurgia está marcada para amanhã, às 8 horas da manhã. Eu acredito no Deus da cura. O que Deus vai fazer, eu não sei. Como que Ele vai trabalhar, não sei. Mas nós temos colocado nas mãos de Deus. Nós cremos, nós não duvidamos. E que tudo seja feito conforme a vontade dEle. Mas se você lembrar, por favor, o nome dele é Aderaldo. Se não lembrar, lembra o irmão do pregador. Deus sabe quem é, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, graças te damos, porque temos a certeza da sua presença sempre conosco. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa tua presença conosco nos garante que mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, elas não vão nos destruir. Elas não vão nos aniquilar, pelo contrário, o Senhor vai agir em todas elas para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, para a nossa passagem de fase, para a nossa subida de nível. Deus, eu não conheço a história de vida dos teus filhos que aqui se encontram, nem daqueles que estão nos assistindo pela internet, mas o Senhor conhece cada um deles. Sabe seus medos, sabe suas lutas, sabe suas preocupações. E eu peço ao Senhor que o Senhor imprima em suas vidas a convicção, a certeza de que o Senhor vai agir. Nós não sabemos como, nós não sabemos quando, mas o Senhor vai agir. Nos ajude a permanecermos firmes e confiantes na sua palavra, escolhendo ter a decisão correta e o posicionamento correto. É o que eu te peço, agradecido, e o faço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Gostaria de agradecer ao nosso irmão Xavier pela mensagem inspiradora por Deus nessa noite. Que Deus abençoe Xavier, você e toda a sua família. Eu gostaria de compartilhar também um pedido. A nossa irmã Lúcia Gomes aqui no YouTube, ela pede que ore pelo exame que ela vai fazer amanhã. Pediu encarecidamente que vocês orem, coloquem ela nas suas orações também. Que Deus abençoe a todos, derrame bênção na sua vida, que os santos anjos acompanhem até os seus lares. E uma boa noite a todos. O irmão Xavier vai estar na porta, se despedindo de cada um de vocês.